hoje o nosso objeto de debate é nada mais, nada menos do que o novo disco do nosso deus Edu Falaschi, Vera Cruz. E ontem o cara até escutou ele na íntegra, eu também escutei ele, venho escutando ele já há algum tempo. E quando saiu, eu não optei por escrever a respeito dele, mas hoje eu me sinto mais à vontade para dar meus 2 centavos, meus pitacos a respeito desse disco. Então, dê aí os seus pitacos a respeito dessa obra de Eduardo Vasconcelos. O que você achou? Bom, vamos começar logo colocando um pouquinho de lenha na fogueira, né? Eu diria que o Vera Cruz, né, pela temática e tudo mais, eu acredito que seja o Aqua que deu certo. Vamos começar logo com essa polêmica. Por que eu vou dizer que é o Aqua que deu certo e não um TOS repaginado? Como todo mundo diz, né? Primeiro porque o Temple of Shadows, logicamente que todo mundo que faz um disco assim quer mirar no Temple of Shadows e quer fazer um disco nesse calibre. Só que é muito difícil, por tudo que cercou essa produção. Foi 2 meses só gravando voz, foi mais 1 mês só gravando guitarra, foi 6 meses gravando. Então é muito difícil de você fazer um trabalho desse perfeccionista que nem o Angra fez na época. E eu acredito que o Aqua, que foi o objeto agora, ele tem muitas similaridades por causa do tema marinho, com outros elementos que o Edu já trouxe na carreira dele. Algumas músicas remetem, lógico que grande parte também remete ao Temple of Shadows. Ao Holy Land. Ao Holy Land. Então, eu acho que seria a fusão desses 3 discos, o Vera Cruz. Para quem não sabe, o Aqua ele é inspirado na obra do Shakespeare, né? A Tempestade. Isso. Seus pensamentos iniciais já foram, Caio? Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que não, acho que era isso mesmo. Acho que, assim, eu acho que é um ótimo disco, assim. Eu não vou dizer que é o melhor do Edu pós-Angra, porque tem o Motion eu gosto muito dele. E também eu acredito que é um disco excelente, assim. Mas o Vera Cruz eu acho que chega muito perto e eu acho que tem muitas coisas bem trabalhadas, parte de guitarra, assim, não deixa nada, baixo, bateria e tudo mais. Isso aí. Bom, eu confesso que a minha primeira impressão do Vera Cruz foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Eu comprei o disco na pré-venda, comprei o box, inclusive a gente sorteou um Vera Cruz na pré-venda. E quando saiu, cara, eu fui muito ansioso para escutar. Assim que começa The Ancestry, aquela frase de guitarra mega rápida, mega veloz, eu falei, não vou ouvir não. E eu confesso que eu demorei um pouco para dar uma chance pro Vera Cruz. E também confesso que eu fui com a expectativa iniciada, sabe? Expectativa de quem já estava ouvindo há muito tempo de que seria uma cópia do Angra, do Temple of Shadows, e enfim. Então a primeira semelhança que eu ouvi com trabalhos passados, eu já deixei meu preconceito aflorar e minha primeira impressão foi bem negativa. Mas felizmente a primeira impressão não é a que fica, né? Se você deixar esse preconceito inicial passar e der uma chance pro disco, cara, o disco é de fato muito bom. As músicas são muito boas, os refrões do disco são muito bons, a banda, né, dispensa comentários. E eu acho que o Edu, a performance dele no disco, ela impressiona, porque eu não esperava que ele já próximo dos 50 anos fosse atingir notas tão altas. Quero ver como é que isso vai sair ao vivo, mas falando estritamente a respeito do que a gente ouve na versão de estúdio, o resultado final está muito bom mesmo. E vamos tratar um pouquinho da banda do Edu, Caio? O que você acha do... sim. O que você acha da dupla de guitarristas, Roberto Barros e Diogo Mafras? Assim, o Diogo Mafra a gente já conhecia por conta do Almar, né? E ele já fazia um trabalho bacana junto com o Barbosa lá e sempre ajudando o Barbosa.
Mafra sempre pareceu cuidar mais das bases e tudo mais. E quando chegou o Roberto Barros, essa dinâmica ela não mudou tanto para mim. O Roberto ele faz a guitarra solo e o Diogo Mafra faz a base, mas eu sei que tem partes que eles trocam e eu acho que é uma dupla de guitarras muito competente. Eu acho que assim, músico tem que casar com a proposta, e eu acho que os dois casaram muito bem. Até porque a influência deles é o Angra, o Kiko Loureiro, o Rafael, o próprio Barbosa também, e todos os guitarristas que já fizeram alguma coisa junto com o Edu Tiguez. Eu vi uma entrevista que o Roberto Barros contou que ele pegou muitas coisas de música clássica e desses guitarristas. Eu sei que o Roberto Barros, ele chegou a fazer aula com o Kiko Loureiro. Ele chegou a ser aluno do Kiko, e o Diogo Mafras, ele foi aluno do Marcelo Barbosa. Tem uma curiosidade que quando pouca gente sabe, acho que ninguém sabe disso, na verdade. Talvez você saiba porque talvez eu tenha te contado. Quando o Gustavo de Pádua, que era guitarrista do Almar, sai da banda, o meu professor de guitarra quase entrou no Almar. Luiz Oliveira, que é daqui de Santos. Ah, sim. Que é um verdadeiro animal. O cara toca demais. Eu mostrei ele pro Edu, e o Edu pirou, cara. O Edu ficou maluco. Convidou, inclusive, o Luiz para fazer um teste e adorou o Luiz. Acontece que o Diogo, ele era professor na escola de guitarra do Marcelo Barbosa. E toca tão bem quanto. E guitarra é foda, né, cara? Se você fosse pegar um batera, o batera tem as partes do batera para treinar. O baixista tem as partes dele para treinar. Agora, guitarra, principalmente numa banda como o Almar, que tem muita dobra, você tem que treinar em dupla. E para treinar em dupla Sim. era muito mais fácil para o Diogo Mafra treinar com o Marcelo do que para o Luiz. E acabou entrando o Diogo Mafra, que eu acho um excelente guitarrista. Quanto ao Roberto Barros, assim, eu toco guitarra, você também toca, Kai? Eu tô acostumado já a ver guitarrista virtuoso e a ouvir guitarrista virtuoso, mas o Roberto Barros, ele é impressionante, cara. Ele é muito fora da caixa no aspecto virtuosismo, é impressionante. E eu acho que além disso, para além disso, ele é produtor do disco e também ele tem créditos em 3 músicas. Ele tem crédito na The Ancestry, tem crédito na Land Ahoy e tem crédito na Face of the Storm. Então ele se mostra não só um músico tecnicamente muito competente, como também um cara que tem a capacidade de escrever músicas ao lado do Edu Falaschi e produzir o disco. E, então eu acho que realmente a dupla de guitarras do Edu, o Edu está muito bem servido. Fora que o test drive, digamos assim, desses caras foi tocar a Rebirth of Shadows Tour, né? Parte de guitarras bem complicadas, combinando naquele DVD do Temple of Shadows in Concert. Então, se você tem 2 guitarristas que conseguem reproduzir à risca o trabalho nessa complexidade, significa que você está muito bem servido. Indo para a cozinha, começando pelo baixista, o Rafael Dafras, ele tá com o Edu desde o Almar, ele entrou na banda logo que o Motion saiu, né? O Felipe Andreoli saiu da banda, grava o Motion, sai, entra o Rafael Dafras. E desse line-up do Edu, o Dafras é o músico que está há mais tempo com ele. O que você acha dele como baixista? Eu acho ele um ótimo baixista. Eu acho que ele tem ele é um meio termo, basicamente, do Luiz Mariucci e do Felipe Andreoli. Eu acho que ele tem um pouco da sensibilidade do Luiz, mas ele tem o virtuosismo também do Felipe. Não que o Felipe também não tenha sensibilidade, mas o negócio dele é mais técnico e o Luiz é mais melódico. E eu acho que o Diogo ele entra nesse meio termo dos dois. Rafael, no caso. É fácil confundir Diogo Mafras com Rafael Dafras, né? É bem fácil confundir. Eu acho o Rafael... Só que não. Eu acho o Rafael muito bom mesmo. A gente, inclusive, soltou um corte da entrevista do Edu e ele fala que ele considera o Dafras o melhor baixista de power metal do mundo. Eu já não sei se eu concordo, né? Mas eu acho que ele pertence a essa discussão, porque desde que ele entrou na banda, ele gravou o Unfold, ele fez a turnê do Motion, inclusive tocou no Rock in Rio, gravou o Unfold, gravou o Ivo,
gravou o EP, The Glory of the Sacred Truth, e agora grava o Veracruz. E repetidamente ele vem fazendo bons trabalhos. A cada trabalho ele mostra uma evolução. Então, Sim. não sei se eu concordo novamente que ele é o melhor do mundo. Eu acho, cara, que... Tudo bem. Um dos comentários desse corte no YouTube diz: de Power Metal talvez seja, porque o Felipe Andreoli tá mais para baixista de prog. Não sei. Sim. Mas o Andreoli... Mas eu acho que o Andreoli ele se encaixa no gênero por conta de tudo que ele já gravou com o Angra, né? Mas mesmo assim, se eu fosse ignorar os gêneros, eu acho que o melhor baixista do Brasil, de música pesada, digamos assim, ainda é o Felipe. Eu acho que o Dafras, ele precisa ainda, embora ele seja fantástico tecnicamente, acho que ainda tem um caminho pelo qual o Dafras precisa percorrer. Prova disso é que o Andreoli está já lançando o trabalho dele solo. O Dafras ainda não tem um trabalho solo. Então, eu acho que o Felipe ele está atingindo um patamar na carreira que o Dafras ainda não atingiu. O que não significa que o Dafras não tenha valor. Acho ele fantástico. E aí a gente vai pro baterista, que é ninguém mais, ninguém menos do que o quase baterista do Dream Theater, ok? Quase do baterista do Dream Theater, Aquiles Povo Priester. Fala aí o que você acha do Aquiles. Teu comentário sobre Aquiles Priester, sobre a história dele e sobre o trabalho dele especificamente no Veracruz. Eu acho que Aquiles é meio sem comentários, né? A questão de que ele, desde até o Hangar, lá em 99, já vinha circulando o nome dele, depois ele vai gravar com o Paul Dayano, depois entra pro Angra, faz a história dele, grava o Rebirth, Temple of Shadows, grava a Aurora, depois ele sai da banda, vai pro Hangar, continua os trabalhos dele no Hangar e depois ele entra na banda do Edu e também faz outros trabalhos com outras Noturno. bandas. Sim, a Noturno, ele grava o primeiro disco. E assim, o Aquiles, muita gente não gosta do estilo dele, que é muito calcado no bumbo duplo, ele tem aquela pegada e tudo mais. Mas quando você vê um cara como Aquiles tocando uma nota no kit de bateria dele, você sabe que é ele. E eu acho que isso é muito pouco. São poucos bateristas no mundo que podem dizer que tocando uma nota no bumbo ou no kit, você vai saber que é o cara. É aquele Eu negócio acho que, do... Pode falar. eu acho que é a questão de que ele lapidou tão bem o estilo dele que por uma nota você consegue identificar que é o cara. É aquele negócio do homem ou deixem, né? Tipo o Ingrid É, Malmsteen. Quando você ouve o Malmsteen tocando, você sabe que é o Malmsteen. sim. Tem muita gente que não suporta o Malmsteen. Eu sou fãzão. Mas um detalhe aqui que não tem muito a ver com o assunto. Eu fui num show eu fui no Monsters of Rock. Foi em 2015, não lembro exatamente. Alguns anos atrás. E teve o show do Malmsteen lá e foi, assim, horroroso. Horroroso. Foi muito ruim, foi muito chato. Mas é aquilo, amem ou deixem, o Malmsteen, ele tem uma identidade que é dele. Quanto ao Aquiles, cara, é foda falar de ídolo, né? Eu cresci ouvindo muitos dos trabalhos do Aquiles, inclusive anteriores ao Angra, e durante muito tempo da minha vida eu considerei ele o melhor baterista vivo no mundo, sabe? Hoje, hoje eu sou daqueles que meio que acho o estilo dele bem, não vou falar manjado, mas muito do que ele faz hoje aqui no Veracruz, a gente já ouviu ele fazer no Rebirth, no Temple of Shadows, no Hangar, no Nocturnal, mas ele continua, ele tá com Então, mas 50 anos. Pode sim, falar. mas eu acho que é muito do que ele faz, desses mesmos patterns que ele faz, das mesmas viradas e tudo mais, que transforma ele no baterista identificável, entendeu? Isso. Concordo. E um outro mérito também é que, porra, inclusive o que ele falou no Flow, ele tá na casa dos 50 já, né? Geralmente o batera, quando chega nos 50, ele tá baixando as marchas, né? O Aquiles não, cara. O Aquiles tá aumentando os BPMs das músicas, que é um negócio impressionante. Assim, o cara tem que ter uma disciplina, tem que ter uma dedicação para não só chegar, mas manter esse nível por anos e anos e anos.
que a gente tem que ter orgulho de ter um baterista como Aquiles Priester no metal. Eu acho que pro Power Metal, tá? Não tem discussão, cara. Eu não vejo ninguém assim no nível do Aquiles. Eu até acho que o Bruno Valverde, por exemplo, é um batera mais técnico. Mas eu acho que para o gênero Power Metal, o Aquiles é o número 1 do mundo. E tem o Fábio Laguna também, né? Que é membro da banda, Sim. tecladista. Foi tecladista do Angra, pelos álbuns Rebirth, Temple of Shadows. E também tá retornando. Você acha que isso Eu, ajudou de alguma forma? eu, Pode falar. eu acho que ajudou sim, porque assim, é muito cruel a posição do Laguna, porque o Laguna ele teve que fazer, ele teve que substituir, teoricamente, né, o que o André fazia nos shows, porque as linhas de piano, teclado dos primeiros discos do Angra eram o André que fazia. Logicamente que ao vivo não era ele, tinha outro tecladista e tudo mais. Mas quando o Laguna entra na banda como sideman, que não sei por que de achos não colocaram ele, né? Sendo que ele estava ali ralando com os caras, ele dá a cara dele pro teclado das músicas do Rebirth, do Temple of Shadows ao vivo e tudo mais. Então eu acho que isso mostra quão competente ele é. Eu acho que o trabalho dele é muito bom, desde o Hangar também, os discos tipo o Your, Reason of Your Conviction, né? E o Infallible, eu acho que são muito bons. Eu também acho que são dois ótimos discos. Meus dois preferidos do Hangar. Eu acho o Laguna um baita tecladista, cara. Um baita tecladista. O trabalho dele no Veracruz, se eu não me engano, tá? Se eu estiver enganado, alguém me corrige. Foi só gravar as partes, ele não compôs nada. E ele gravou pouca coisa. Ele não gravou muita coisa porque muito do que a gente ouve de orquestração foi feito pelo Paulo Gregg, que é um cara Sim, que faz programação MIDI e tudo mais, e fez a maioria das orquestrações do disco. Mas eu acho que você trazer os seus velhos amigos de Angra, além de ser um negócio muito fácil, porque são caras com quem você já trabalhou, já sabe como trabalham, também é uma puta. Não me entendo mal, tá? Mas é uma puta jogada de marketing no melhor dos sentidos. No melhor dos sentidos. Você meio que refaz metade daquele Angra, porque aquele Angra era Edu Falaschi, aqueles Priester, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli e Fábio Laguna. O Laguna ele aparecia inclusive na foto da formação do sim. Rebirth. Então eu acho que o Edu ele só teve a ganhar com isso. Bom, Sim, é 3 de 6, né, daqueles caras. metade da banda, cara. Metade da banda. Eu acho que esse também é um dos motivos pelos quais o pessoal fala que a atual banda do Edu é mais Angra do que o Angra, porque hoje quem tá lá só tá o Rafael e o Felipe daquela formação. Então, Sim, daquela a segunda formação clássica, né? A formação sim. nova era, tem mais integrantes na banda do Edu do que no próprio Angra. E também acho que a sonoridade, né? Hoje em dia, o Angra indo mais pro prog metal, o Edu vai e faz um disco de power, então remete muito àquela sonoridade. Não quero dizer que é igual, entendeu? Mas é o mesmo estilo. Sim, sim. E aí, detalhe, o disco ele foi produzido pelo Dennis Ward. Foi masterizado, mixado pelo Dennis Ward. Ele foi produzido Isso. pelo Edu e pelo Roberto Barros. Você achou acertado E isso? O que você achou da sonoridade do disco? eu achei essa sonoridade boa. Eles optaram por gravar no Estúdio Nas Nuvens, né? Que é do Liminha, lendário Isso. produtor brasileiro, produziu. Cara, o que esse cara produziu não tem de brincadeira. Acho que Gilberto Gil, Rita Lee, Skank, Raimundo. Não, Raimundos acho que não. Mas Chico Science. Cara, o que esse cara. Ira. Todo o pessoal dos anos 80 ele produziu. Titãs. Titãs ele era um nono integrante da banda. Que ele fazia tour com os caras, então.
Eu lembro eu lembro na época do Acústico MTV, que a Marina Lima fez um Acústico MTV, que o Liminha tocou baixo em uma das músicas. Ele toca muito, velho. Ele é um senhor músico. Além de um grande produtor, ele é um baita músico. Ele tocou também no DVD do o acústico dos Titãs. Sim, sim, sim. Verdade. Então, eu acho que nessa parte da pré-produção, que também teve o Thiago Bianchi, né? O Thiago Bianchi, eu acho que ele merece mais créditos nesse âmbito, assim, porque ele já havia trabalhado no Aurora Consultings, né? Que é um disco Sim, que todo mundo elogia a sonoridade, os timbres. E sim. agora ele está trabalhando também no Veracruz, e eu realmente acho que ele fez um ótimo trabalho. Não só ele, como o Dennis Ward. Ter o Dennis Ward, para mim, também foi um outro acerto do Edu Falaschi, porque você acha que isso foi proposital? Pelo fato dele ter sido o cara que trabalhou com ele no Angra, ele querer trazer os fãs do Angra para consumir o Veracruz, e ele fazer um time meio que visando aquele período? Acho que, acho que sim, não. Vou te explicar o porquê. Porque o Dennis Ward, ele é conhecido por produzir muitas bandas de power metal. E isso é verdade. Se o Edu fosse para uma outra sonoridade, ele chamaria outro cara, que nem o Angra foi para uma coisa mais prog e chamou um produtor do Meshuggah, entendeu? Então, como o Denis já conhece, ele já conhece o trabalho do Denis, sabe como o Denis produz e como que vai ficar a sonoridade, eu acho que ele apostou de já ter trabalhado, porque produtor, para você trabalhar com produtor, você tem que ter muita confiança no cara e o cara tem que conhecer como você trabalha. Então, pegar um cara que você nunca trabalhou para fazer um disco desse tipo, eu acharia até arriscado, entendeu? Faz sentido. Bom, vamos fazer um faixa-faixa aí. Você Vamos que escutou o disco ontem, deve estar com elas fresquinhas aí na cabeça. Ela começa com a com uma introdução, faixa a Burden, introdutória, que é Burden. Que o disco ele tem um conceito, ele trata da da vinda ordem, do. isso, da ordem dos templários, e fala sobre um escolhido que ia surgir para lutar contra essa galera. E, enfim, E também da essa, vinda. Também da vinda para América. então, essa ordem dos templários, ela fica sabendo desse escolhido e vai até ele matar ele, quando ele está nascendo. E a faixa Burning, ela simboliza justamente isso, que é quando a mãe do menino está protegendo o filho, né? Ela dá a própria vida para salvar o filho e deixa o filho num monastério, é isso? Isso. Deixa isso, num convento e tudo mais, e ele é adotado e cresce lá. Ele é criado pelas freiras e tudo mais. Então não tem muito o que comentar a respeito dessa faixa, porque ela é uma faixa que ela vai ambientando você. Por mais que não tenha muito o que falar, quer dizer, não tem nada musicalmente, a não ser a orquestração, eu acho Tem ela umas partes faladas para dar um contexto. eu acho que ela é muito importante justamente para isso, para ambientar a galera. É que nem mais ou menos quando tem a introdução do Deus Levolt que leva pro Spread Your Fire, né? Isso. Bom, a segunda faixa, que pode ser considerada a faixa que abre o disco, né? Instrumentalmente, é The Ancestry, que é uma faixa que eu já falei que a minha primeira impressão não foi muito boa dela. O que você achou dela, Caio? Então, ela remete muito a Spread Your Fire, né? Eu acho que por conta das guitarras, das dobras, do ritmo rápido, das viradas que o Aquiles dá, mas eu acho que ela funciona muito bem para começar o show, entendeu? Eu acho que ela é uma faixa que levanta a galera. E eu acho que isso é importante, você ter uma música boa para começar um disco, também faça isso para abrir um show, entendeu? Uma música energética. Sim. Não é a minha música preferida do disco. É a que eu menos gosto? Não sei, cara. Não sei se é a que eu menos gosto do disco, mas não é uma faixa da qual eu sou um grande fã. De qualquer jeito, eu discordo que ela seja meio que uma Spread Your Fire. Inclusive, quem estiver vendo pode prestar atenção nisso. Um pouco depois do solo, na parte instrumental, tem uma passagem de teclado que é exatamente igual
a passagem de teclados da Temple of Hate. Só que em outro tom. Então isso não me agradou muito. Mas eu acho que, realmente, uma faixa para abrir o disco, acho que ao vivo vai funcionar muito bem, cara, porque ela entrega uma performance assim matadora da banda. Eles chegam com o pé na porta, saca? É uma faixa muito rápida, muito energética e com certeza vai incendiar o público quando for tocada ao vivo. E aí a gente vai para Sea of Uncertainties, a terceira faixa do disco, que foi a faixa que foi liberada antes, né? Foi a que já havia vazado porque ela tocou no Japão. E o que você acha dela? Então, eu acho ela muito bem mais trabalhada que a The Ancestry, entendeu? Ela mantém o ritmo do disco. Eu acho que ela é uma ótima faixa de continuidade, assim. Para a proposta de você ter um disco temático, em que todo o conceito pega o disco, eu acho que funciona muito bem. Eu diria, cara, e não é uma opinião só minha, muita gente comentou isso, ela é meio que a Angels and Demons do Veracruz, né? Sim, Ela tem uma levada que lembra bastante a Angels and Demons. Tem uma parte que ela é meio que inspirada no Wings of Reality, que é uma parte que a bateria faz meio que um baião e tudo mais. sim. E um outro detalhe que eu reparei, se você pegar a base do solo dessa música, da Sea of Uncertainties, a levada de bateria é quase que Ctrl-C, Ctrl-V da levada de bateria que ele faz nos solos da Angels and Demons. Inclusive a virada de uma parte para outra, do primeiro para o segundo solo, é muito parecida. Mas eu vou dizer que eu prefiro Sea of Uncertainties do que Angels and Demons. Eu acho ela mais legal ainda, cara. Eu acho ela muito bem feita. Os trampos de guitarra são muito bons. O trampo de bateria é muito bom. O refrão é muito chiclete. E eu acho que Mas tem eu tudo acho, para funcionar ao vivo. mas acho que também tem a questão de Angels and Demons, a gente já ter ouvido milhares de vezes e É, acho que ele não tem enjoado também. Então, quando vem uma coisa um pouquinho diferente, mas tem um frescor novo, a gente, opa! pode ser. Hoje eu prefiro a música do Veracruz. Em seguida, a música que toca é Skies in Your Eyes. Eu acho ela uma música boa, sabe? Dá um frescor bacana. Tudo bem que algumas coisas ela lembra o Wishing Well, mas eu acho que baladas assim, músicas desse tipo, são mais fáceis de você transformá-las em single, porque elas são bem aceitas por grande parte da população e até mesmo quem não conhece seu trabalho. O público que não gosta de música pesada, imagina, se disco tem uma música com Max Cavaleira, o Edu não vai botar Sim, essa música para ser o single, né, cara? Por mais que ela seja, que sim, eu ache ela ótima, não é essa sim. música que vai angariar público para consumir o produto, porque é disso que se trata, cara. É um business e você tem que ser inteligente na hora de escolher como vai divulgar ele. Então, eu acho que nesse aspecto, caso seja Skies in Your Eyes, o single, é uma boa escolha. Eu acho. E, Pode falar. e tudo bem, e ninguém vai ter essa consciência de colocar Landa Roy como single, porque tem 9 minutos. Pode crer. E eu também acho uma música agradável, bem agradável de se ouvir. O Edu é bom pra compor balada, né, cara? Sim, eu acho que o ponto forte do Edu, principalmente, é balada, até muito por causa do feedback musical dele, né? Porque ele tem muita coisa de ouvir Supertramp, que fazia baladas e rock setentista, rock oitentista. Então essas coisas elas acabam impregnando no nosso DNA quando a gente ouve, assim. Então para ele deve ser muito confortável para ele escrever balada. E eu acho que ele tem mão cheia para isso. Eu acho que ele pode fazer um disco amanhã de 10 baladas e as 10 baladas vão ser ótimas. Pode crer, cara. Desde sempre ele faz boas baladas. Desde os Symbols. O Sim. disco da Venus tem uma música muito boa chamada Living the Light, que é uma balada maravilhosa. What Can I Do? What Can I Do? You. Pô, o Edu é foda, cara. Hard Feelings. Hard Feelings. Hard Na, Feelings. na época do Orkut, tinha uma comunidade do Orkut pra essa música. E a música seguinte do disco é É, Crosses. Crosses. tem a Frau de Tem. Lamar, né, que é uma introdução para Crosses. Perdão, Fraude Lamar de fato. Ela é uma passagem que introduz
a Crosses e essa Frau de Lamar. Frau de Lamar é o nome de uma embarcação que, na verdade, eu acho que rolou uma licença poética aí do Edu, do Fábio Caldeira, porque o Frau de Lamar foi um barco que foi construído depois de 1500, não antes de 1500. E é esse disco e é esse barco que vem para o Brasil na história do Edu. Então acho que rolou meio que uma licença poética, sim, mas é importante essa faixa porque é justamente nessa faixa que o pessoal pega o navio para ir para o Brasil, né? A turma do Cabral pega o barco para vir para o Brasil. Então, essa faixa, ela meio que ela introduz esse momento e ela culmina na Crosses, que é um power de primeira qualidade, né? Para quem gosta de power metal, puta que pariu, isso é um prato cheio. O que você acha dela? Então, eu acho ela uma ótima música. Ela é bem melhor do que a The Ancestry, que é um powerzão. Mas eu acho que Crosses, ela tem uma pegada, uns ganchos nas melodias. Eu acho que ela é bem mais trabalhada do que The Ancestry. Eu também acho que essa música ela vai funcionar bem melhor ao vivo. Eu acho que ela vai funcionar melhor ao vivo porque ela me lembra mais Angra. O refrão da Crosses, ele parece, a melodia do refrão parece a melodia do solo que abre a Spread Your Fire. Sim. Então, ouçam o refrão da Crosses e comparem com aquele solinho. Lembra um pouquinho o refrão da Crosses. Se foi intencional, se for proposital, parabéns pro Edu, porque na hora que eu ouvi, eu fiz essa conexão e gostei bastante. Depois de Crosses, vem aquela que eu acho, que na minha opinião, é a melhor música do disco, que é Land Ahoy. Land Ahoy é a música que trata do descobrimento. Eu acho que é a melhor música do disco. A introdução de violão, ela, lógico, que lembra a introdução do Shadowhunter. Não tem como você não deixar de fazer associação. Mas ela vai por um outro caminho, entendeu? Ela, lógico que é muito bem trabalhada, ela lembra muitas coisas do Holy Land, mas ela não chega, por exemplo, na Shadowhunter, que no final da música tá lá o Edu se esgoelando, se matando durante uns 15, 20 segundos, se esgoelando e tal. Eu acho que ela é muito bem equilibrada. Ela não tem um crescendo que nem a Shadowhunter, entendeu? Mas ela é muito bem trabalhada. Eu acho que as levadas que o Aquiles faz na música são muito importantes para manter a atmosfera e manter a rítmica bem trabalhada. Então eu acho que isso é tudo, só faz engrandecer o trabalho. E também o trabalho vocal do Edu nessa música é muito bom. Eu gosto bastante. Cara, eu acho que não só isso. A parte do meio dessa música tem um instrumental de violão que é excepcional. E é Sim. O Roberto Barros quem faz, é o Roberto Barros quem compõe essa parte. Sim. É excepcional, excepcional. E aí depois tem uma parte de guitarras dobradas, mudança de tempo, bem progressivo e tal. Tem umas partes meio étnicas. Assim, é um musicão, cara. Eu quero muito ver isso ao vivo. Eu adoraria ver. Eu adoraria que o Edu fizesse um Vera Cruz em concert só para ver essa música. Eu gostaria muito de ver essa música com uma orquestra, com todos os detalhes sendo reproduzidos ao vivo. Musicão, o Edu tá de parabéns. Ele chegou a falar numa entrevista que não sei se é ele que considera ou se disseram para ele que a Land Ahoy é a Bohemian Rhapsody dele. Assim, é uma música que você tem que aplaudir para quem compôs, né, cara? Em termos de composição, realmente, o Edu ele mostra que ele tá num patamar que não é só um grande compositor de baladas. Ele é um grande compositor de baladas. Ele é um grande compositor de refrões. Mas ele é um grande músico. Tem um ótimo gosto musical. A música seguinte do Vera Cruz, saindo de Land Ahoy, é uma outra música que eu gosto muito, chamada Fire with Fire. Pô, a introdução dessa música é sensacional. Ela une umas partes que tem meio que uma influência de música clássica, e ela desanda, ela culmina num puta de um hard rock.
Um puta de um hard rock, Sim. um groove muito bom do Aquiles, cara. Eu adoro o trampo de bateria que é feito nessa música. O Aquiles faz um groove sensacional. A linha de voz, essa música, pra mim, é uma das minhas Muito preferidas. boa. Eu O que acho, você acha eu acho dela? que a segunda parte desse disco, eu acho que assim, eu acho que a segunda parte desse disco é muito melhor que a primeira, porque ali você já está imersivo, já está dentro do Imerso. contexto, tudo mais imerso, né? Obrigado. E daí o trabalho vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e chega no clímax da Rainha do Luar. Lembra muito até o Temple of Shadows nesse ponto, que a partir do momento que começa Shadowhunter, o disco começa a ladeira abaixo e você entra na montanha russa de cabeça. Um detalhe que algumas pessoas notaram é a Lenda Roy, ela é a primeira parte, é a primeira vez no CD na qual a banda ela abandona por total o power europeu. Isso tem Sim, a ver com a história, porque a história começa na Europa, aí de Portugal eles vêm para o Brasil, a Lenda Roy é o momento da chegada no Brasil. Então por isso tem sim, vários elementos de música brasileira, instrumentos de música brasileira. E aí nessa música o Jorge, que é o personagem principal, ele se machuca, ele lá, fica desacordado. O Cabral acha que ele morreu e ele volta para Portugal para contar para o rei. E a Fire with Fire, ela representa essa volta para a Europa. Então ela tem uma pegada mais europeia. Ela volta sim. para um estilo. Então acho que até nisso o Edu ele tomou muito cuidado, né? Ele foi bem teve muito Zeloso. preciosismo. Isso, teve bastante zelo com esses detalhes. Eu acho isso muito bacana, cara. É isso que diferencia uma obra de alto nível de uma obra meramente que é muito bem feita, muito bem tocada, com músicos ótimos, mas que não preza muito pelos detalhes. E Fire with Sim, Fire é uma das minhas músicas preferidas do disco. com certeza. Na sequência, a gente tem Mirror of Delusion. Mirror of Delusion é uma outra música que eu gosto bastante. Ela começa com um ritmo meio abrasileirado, né? Com Sim. um violãozinho, uma guitarrinha meio brasileira. Tem um instrumental muito foda. E eu vou deixar o Caio começar a dar os pitacos dele a respeito da música. Diz aí, Caio. Eu acho que ela começa com essa guitarra, né? E depois eu acho que para mim, o que mais saltou ao ouvido, não sei porque eu tava com o fone de ouvido com o grave a rodo, acho que eram as linhas de baixo. Ela fazia uma cama, uma teia no trabalho assim que juntava tudo perfeitamente. Eu acho que a cozinha em si da banda do Edu, o Aquiles e o Rafael estão de parabéns nesse ponto. Um outro detalhe que eu não pude deixar de notar é que tem uma parte da Mirror of Delusion que ela é. Embora eu adore a música, tá? Mas ela soa meio que como um Ctrl-C, Ctrl-V da intro do solo da Live and Learn. Assim, não tem como você não associar. É muito igual. É uma frase Assim, de solo mega rápida e até a virada do Aquiles é a mesma. mas eu acho que pode ser também por conta das influências do Roberto Barros que ele quis trazer, que era Paganini, Bach, que são compositores europeus e são compositores também que influenciaram o Kiko quando ele uh, foi para esse segmento. Então, quando você pega Bach, Paganini, Lindsay, que são caras que criavam músicas super técnicas e você leva isso para o seu repertório, ainda mais com uma influência como a do Kiko, é difícil de você não fugir desse ponto. Bom, a música que vem na sequência é Bonfire of the Vanities, que é uma baladinha, uma outra balada muito boa. Ela conta Sim, com o solo do Tito Falaschi. A história é bem bacana, né? Quem faria o solo dessa música seria o Mafras. E aí o pessoal do Japão pediu para eles mandarem a música para ver como é que tava o desenvolvimento dela. E quem tava com a master da música, né, com a música completa, era o Tito. E o Edu pediu pro Tito enviar. Aí o Tito foi lá, escutou antes de enviar e viu que tava sem solo. E falou: vou gravar um solo aqui só pra não ficar sem solo, né? Gravou, o pessoal adorou.
E aí o E foi o Edu que ficou. decidiu. O Edu decidiu. Claro, ele depois regravou, mas é mais ou menos esse solo. E o Edu decidiu manter aquele solo do Tito. O Mafras perdeu um solo aí. O que você acha dessa música? Eu acho que só atesta a capacidade do Edu de fazer balada, assim. O quão compositor de mão cheia pra balada ele é. Teve muita gente que comparou essa música com Still Loving You, do Scorpions. Fala que o refrão dela lembra um pouco, e eu acho que lembra. Lembra, mas eu acho que é bem vagarosamente. Acho que Still Loving You, ela tem um, um crescendo que vai e volta. No final ela aumenta ainda mais. Daí no final completa com aquele solo bonito. E assim, eu não considero isso um plágio, cara. Eu acho que, embora ela lembre a música o refrão da música do Scorpions, é uma referência que é muito bem feita, assim. E foi uma outra coisa que eu vi de maneira positiva, como algo positivo no disco. Pra mim, um dos pontos altos desse disco, porque é uma balada muito bonita. E aí, na sequência, a gente vem pro apogeu, assim, digamos, pro grande momento não só musical do disco, mas como da história, que é a grande Sim. batalha, né? Entre os índios brasileiros, o Jorge, o pessoal, a, o, a galera da Ordem dos Templários, esqueci, deixa eu ler aqui. E essa música tem a participação de ninguém mais, ninguém menos do que o Max Cavaleira. Vai falando aí o que você Sim. acha da música, enquanto eu vou lendo aqui direitinho a respeito da história. Então, muitas estranhamente essa música me lembra um pouco o Crushing Room do Secret Garden. Sério? Sério, pra mim, eu tive essa sensação. Não quer dizer que ela seja parecida em termos de melodia e tudo mais, mas ela me dá essa sensação. Só que ela é muito mais pesada e ela tem a participação do Max que faz toda a diferença. Eu acho que o Edu ele teve muita sagacidade de escolher as pessoas certas para as músicas certas, entendeu? Não escolheu as pessoas, porque a pessoa é famosa, porque Beltrano é famoso e tudo mais. São músicas que precisavam daquela característica que ajudasse a música a evoluir. E assim, o Max ele é uma pessoa que é muito difícil de você chamar ele para qualquer tipo de trabalho. E quando o Edu cria uma música que o Max se sinta confortável de emprestar seu talento, é porque o cara entendeu que aquilo faz parte do repertório dele e valeria a pena. É Ordem da Cruz de Nero. Né, os vilões dessa história é o pessoal da Ordem da Cruz de Nero que tem essa batalha com os índios brasileiros, com o Jorge, e que também o pessoal do Cabral se junta nessa treta aí, nessa pancadaria. E eu acho que é o momento alto do disco, eu acho a música ótima. A participação do Max é maravilhosa. Ele arrebenta. É um outro momento que eu adoraria ver ao vivo. Acho que seria Sim. fantástico se rolasse. Aliás, eu acho que se rolasse o Veracruz em concert, com a participação do Max, isso seria maior do que o Temple of Shadows em concert, com a participação do Kai Hansen, com a participação da Sabine, com a participação do Guilherme Arantes. Ter o Max Cavaleira cantando essa música ao vivo seria espetacular, assim. Seria maravilhoso. E essa é uma outra música que eu tenho curiosidade para saber como é que vai ser tocada ao vivo, porque é uma porradaria instrumental. Sim. É muita, é muita nota, muita nota. O Ela Roberto ele lembra muito apelou. também as coisas do Motion, né? Lembra um pouco ao mar. Ela também me lembrou, agora que você falou de referências, e citou a Crushing Room, não sei se vocês vão concordar, ela me lembra um pouco também a Winds of Destination. A parte que vem antes do refrão, tem umas partes meio intrincadas e tudo mais, e umas mudanças de tempo que lembram o pré-refrão da Winds of Destination. Fica aí a sugestão para vocês fazerem essa comparação. O disco fecha, né, com Rainha do Luar, que é uma música que conta com a participação da Elba Ramalho. E para mim não teve como não associar a Late Redemption. É uma ótima Assim, música. Vai lá, vai lá. tem tem o dueto, né? E ela tem uma progressão também bem parecida com
Late Redemption, né? Mas eu acho que ela não alcança o mesmo resultado, até porque o ápice da Late Redemption é sensacional. E daí, quando você termina a Late Redemption, ainda tem a continuação do Gate 13, que eu acho que isso faz... É como se fosse uma continuação, seria uma parte 2 com o instrumental de todo o disco para fechar aquela música e, consequentemente, todo o trabalho. Então. Não quer dizer que não quer dizer que é uma música ruim, é uma música boa, mas ela não chega na qualidade que a Late Redemption tem. Quando você ouve a Late Redemption ao vivo, você se arrepia todo. É um negócio assustador de como que essa música mexe com a gente. Eu acho que essa também vai conseguir de uma certa forma. Então, ela realmente ela parece bastante a Late Redemption. Inclusive, cara, você pode trocar os refrões das músicas. A métrica dos refrões não é a mesma, mas assim, a tonalidade acho que é em dó menor. Os dois refrões são em dó menor e um encaixa na outra música. Eu concordo com você, com o que você falou. Rainha do Luar é uma ótima música, uma ótima canção. A performance da Elba Ramalho é muito bonita. Ela tem um sofrimento na voz que é bem bonito. E só que eu acho que ela é meio que eu não gosto de chamar de primo feio, mas ela, tipo, Lady Redemption é meio que a mãe da Rainha do Luar. Então ela sempre vai ficar um pouco aquém da irmã mais velha, da mãe dela pra mim, embora seja uma ótima música. Sim. E é isso, cara, é isso. Ela não tem uma Gate 13 como o Temple of Shadows tem. Acho que seria legal ter, você não acha? Eu acho que sim, até porque daí você faria também um apanhado do disco e tudo mais, uma imersão maior que até para utilizar como uma forma de agradecimento aos fãs quando termina o show também. Eu acho Isso, que a Gate 13 também é pensada dessa forma. sim. Bom, é isso. Vemos os nossos 2 centavos a respeito deste disco aqui, do Vera Cruz. Dá o teu veredito aí, Caio. Tuas considerações finais a respeito do disco, o teu balanço final a respeito do disco, o que você prefere, o que você menos gosta e dá a sua nota pro disco aí. Minha nota nesse momento é um 8,5. 8,5. Tem alguma consideração final que você tem a respeito do disco? Então, os pontos positivos, né? Eu vou citar pelo menos as músicas que eu mais gostei e as músicas que eu menos gostei, né? Para dar um parecer, né? Para mim, que eu anotei aqui, as que eu mais gostei foi Lenda Roy, Face of the Storms, Skies in Your Eyes, e a que eu menos gostei foi The Ancestry e Rainha do Luar. Por incrível que pareça, não me agradou tanto. Eu dou nota 7,5 pro disco. Eu acho que é um ótimo disco. 7,5, pô, quando eu tava no final do ano, na minha época de escola, eu tirava 7,5, ficava felizão, mano. Olé. Passei bem. Passei. Se eu tirava 6, eu já ficava feliz. Imagina tirando 7,5, pô. Eu acho que é um disco muito bom. Ele não tem uma nota maior, porque ele ainda, pra mim, ele esbarra no tanto de referências que ele faz ao Angra, especificamente. Tem partes muito parecidas com músicas como Temple of Hate, com Spread Your Fire, Wishing Well, Shadowhunter, Live and Learn, Late Redemption. Então ainda são coisas que, se por um lado o Edu ele ganha muito no aspecto nostalgia, né, porque é um fanservice muito foda, ele perde no quesito originalidade, inovação. Não foi um álbum que me surpreendeu assim em termos de caramba, eu nunca vi o Edu fazendo isso. Então, mas nesse ponto eu nem levo em consideração, porque eu não estava. Eu acho que foi muito dar ao povo aquilo que ele quer, e foi isso mesmo. O Edu deu aquilo exatamente que o público dele queria. E aí, só para fazer também o que você fez de elencar as melhores e piores, as minhas preferidas são Lenda Roy, em primeiro lugar. Depois eu diria que é Fire with Fire, que eu acho que é um sonzão. E Sea of Uncertainties. Para mim, essas são minhas 3 preferidas. E a que eu menos curti, acho que de fato, ela é The Ancestry. Até hoje não me agrada muito, assim, é uma música que
Pra mim, eu nem faço muita questão de escutar, pra falar a verdade. Talvez seja porque eu não consiga tocar, cara, porque o Roberto Barros faz umas paradas tão bizarras, guitarristicamente, que eu acho que eu fiquei puto por não ter esse nível de guitarra, e aí agora eu virei hater dela. Pra quem assistiu até aqui, muito obrigado. Novamente, se você tá assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa um like, comenta aí a respeito do Veracruz, o que você achou, o que você acha do disco em linhas gerais, qual que é a sua música preferida, o que você não gosta, o que você acha das performances dos músicos, do Edu Falaschi, e o que você espera da carreira do Edu daqui para frente. Mas muito obrigado aí por acompanhar. Enfim, em breve teremos mais Imagens Cast. Caio, obrigado, boa noite para ti, o espaço é teu aí para se despedir. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e que nos acompanham. Por gentileza, galera, curtam nosso Facebook. Se possível, até o Manuel deixar o link aí para a galera do Facebook, não do YouTube, né? Que eu já estou pensando à frente. Já. Compartilhe, curtam aí nossa página no YouTube para ajudar a gente a crescer, para a gente produzir mais conteúdo bacana para vocês. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Até. Tchau, tchau.